Boa noite a todos, muito boa noite, que Jesus abençoe os nossos esforços por estarmos aqui reunidos em seu nome, mais essa noite de estudo e de reflexão. Não é? A doutrina espírita é a doutrina da reflexão, a doutrina da consciência livre. Às vezes a gente ouve assim, puxa, a gente entra na doutrina espírita, tem que refletir tanto, né? Às vezes é meio cansativo a gente ficar o tempo todo nesse caminho de autoconhecimento, reflexão, reflexão, reflexão. Aí vamos citar a Joana de Ângeles, mentora do Divaldo Franco, que ela entende esse tipo de pensamento vindo de nós, de um planeta de provas e expiações, compreende amorosamente, mas diz assim, pode até ser cansativo, mas muito pior é enfrentar as consequências da falta de reflexão, né? Então, por isso estamos aqui. E o tema de hoje é retirado do Evangelho, do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é o maior capítulo do Evangelho, não por acaso, né? Quem são os aflitos? Muito bom, é isso aí. Somos, por enquanto, não é? Estamos evoluindo. Planeta de provas e expiações, depois regeneração, até os mundos celestes, e a gente vai junto, se Deus quiser, e se a gente se esforçar. Então, nesse capítulo 5, o último item, o 31, é o que a gente vai estudar, é um item bem pequeno, que tem como título Proveito dos sofrimentos para outrem. Então, o tema de hoje é exatamente o do preparo, né, Josete? Mesma coisa, vamos falar de sofrimento. O capítulo dos aflitos, vamos falar de sofrimento. Esse item 31, ele tem uma única pergunta feita por Kardec e a resposta é de São Luís, o Espírito São Luís, né? Para a gente refletir um pouquinho se os sofrimentos podem ser proveitosos para os outros e, por tabela, para nós mesmos, como foi dito no preparo, né? Kardec, então, pergunta a São Luís se aqueles que aceitam resignadamente o sofrimento, né? Aceitam com resignação o sofrimento, por submissão à vontade de Deus, tendo em vista sua própria felicidade futura, se eles não estão trabalhando apenas em benefício próprio. Olha que pergunta boa, né? Aceita resignado, porque está submetido à vontade de Deus, submissão à vontade de Deus, visando a felicidade futura, afinal nós todos visamos a felicidade, né? Será que o meu trabalho não é apenas no próprio benefício e não em benefício dos outros? E aí Kardec complementa a pergunta. Podem os sofrimentos serem proveitosos para os outros, né? Os nossos sofrimentos podem ser proveitosos para os outros? Vamos pensar um pouquinho. Será sim, não ou talvez, né? E São Luís responde muito objetivamente. Sim, materialmente e moralmente. Então, ele já coloca em duas dimensões esse proveito dos nossos sofrimentos para os outros. Materialmente, segundo ele, é quando os nossos trabalhos, os nossos sacrifícios, as nossas privações, de alguma forma, contribuem para o bem-estar material dos outros, não é? E esse é bem facinho de entender, não é? Se nós nos privamos de alguma coisa materialmente em benefício do outro, o outro tem um benefício claro e óbvio. O nosso trabalho, os próprios sacrifícios nossos, né? Então, sob o ponto de vista material, é até fácil de entender que a gente, abrindo mão de alguma coisa material, nós podemos ceder a outro, seja através de doação, o que for, né? Qualquer trabalho, sacrifício ou qualquer aprovação nossa pode, sim, ser de benefício para o outro, se contribui para o bem-estar material do próximo, né? O segundo aspecto, e é esse que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, é com relação à parte moral, né? Os sofrimentos podem ser proveitosos para os outros sob o ponto de vista moral, moralmente. E aí São Luís explica bem direto e reto, pelo exemplo que oferece de submissão à vontade de Deus. Então, os nossos sofrimentos podem, sim, trazer benefícios para o outro pela nossa submissão, antes disso, pelo nosso exemplo. Então, o nosso exemplo traz benefício para o outro. É bom a gente pensar nisso, porque nós, normalmente, gostamos muito de lidar com os outros com as palavras, não é isso? Muitos de nós adoramos dar conselhos, né? Aquela história, às vezes, a gente estivesse na posição daquele irmão ou daquela irmã, a gente não sabia nem o que fazer, mas de fora, as nossas palavras, né? Façam isso, façam aquilo, venham para o SEMA. Às vezes a gente quer trazer os nossos queridos amarrados numa camisa de força, vai para o SEMA. Não, a gente pode dar o endereço, né? Saber o que a gente faz lá, mas, acima de tudo, é pelo exemplo. Porque se a fé na doutrina espírita, de alguma forma, nos modifica para melhor, com certeza todos os que estão próximos vão perceber isso. E podem, se quiserem,
se interessar também em estudar o Espiritismo, se quiserem, não é? São Luís complementa essa resposta dizendo que esse exemplo do poder da fé espírita, mais uma vez o exemplo, esse exemplo do poder da fé espírita pode sim trazer benefício para os outros, porque induz a resignação, olha a resignação aí, palavra-chave do estudo de hoje, pode induzir a resignação, nosso exemplo, não é isso? E induzindo a resignação, segundo São Luís, pode salvar o outro do desespero e de suas funestas consequências, palavras dele. Então, se a gente tem algum sofrimento, todos temos, né? O planeta é de provas e expiações, alguns mais, outros menos, alguns momentâneos, outros mais longos. Se nós, de alguma forma, através do poder da fé espírita, que é o entendimento racional, trazendo para o emocional, que o Espiritismo nos ensina, se isso nos traz uma resignação, a gente pode, através desse exemplo, salvar o próximo do desespero. E a gente sabe que, realmente, o desespero, todos sabemos, né, trazem consequências muito negativas para todos nós, né? Quando a gente está desesperado, dificilmente a gente consegue achar um caminho, né, legal. Isso vale para nós e vale para os outros também. Vamos pensar um pouquinho na resignação, porque a resignação é muito falada, né? Aceitação, resignação, submissão, são palavras parecidas, e a gente tende, isso todos nós, a encará-las com um significado, um sentido muito passivo, né? O que é resignação? Ficar paradinho, resignado com o sofrimento. O que é submissão? Ah, isso é a vontade de Deus, e você senta e chora e se vitimiza. Isso é muito comum. A resignação que Jesus traz e que a doutrina espírita desenvolve é muito diferente. É uma resignação muito ativa, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem linda, que eu não me lembro qual é o capítulo, do Espírito Lázaro. Basta ler o Evangelho todo, que no meio eu tenho certeza que todos vão achar esse texto. Diz assim: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Quantos já ouviram essa frase? Quantos já estudaram aqui? Levantem o braço, por favor. É lindo, não é? E poucos complementam o que está escrito no Evangelho. Forças ativas ambas. Então, vejam, obediência é o consentimento da razão, racional. A gente é obediente porque não segue dogma, não. A gente é obediente porque compreende, quando quer. E a resignação é um consentimento do coração. E, geralmente, nós paramos por aí nos estudos. Mas está lá Lázaro dizendo, vírgula, forças ativas ambas. Então, a resignação é uma força tremendamente ativa. Tem que ter muita coragem para ser resignado, tem que ter muito entendimento para ser resignado, tem que se esforçar para ser resignado, porque quando a gente passa pelo sofrimento, é muito fácil falar, seja resignado. Tenha fé, meu filho, a gente não faz isso? É fácil? Não é. Então, o Espiritismo nos dá esse suporte, é a doutrina do consolo e da esperança. Vai nos livrar do sofrimento? Não, mas vai nos consolar e nos dar esperança, se quisermos. A gente tem sempre que falar isso. Por que se quisermos? Porque depende do esforço nosso. Vejam a diferença dessa postura da resignação ativa para aquela resignação do coitadinho, né? Senta e chora, ó céus, não tinha aquela hiena no desenho animado há muito tempo, né? Ó céus, ó terra, ó vida, ó dia. Se a gente acorda e fica assim, o dia vai ser melhor ou pior do que acordar animado, né? Entusiasmo, né? Aliás, entusiasmo é uma palavra linda. A formação da palavra entusiasmo vem do grego. Entusiasmo. En é dentro. Tus vem de tel, Deus. Asmo, até a palavra asma vem de asma, é respiração, sopro. Quando a gente está com entusiasmo, nós estamos dentro do sopro de Deus, né? Dentro do halo divino, né? Olha que coisa linda. E às vezes a gente não. Às vezes pela dor, pelo sofrimento, a gente fica muito apagado. A Joana de Anjos, que a gente citou no início, ela fala muito, em praticamente todos os livros dela, na resignação dinâmica, é a expressão que ela usa. Resignação dinâmica. Dificilmente ela usa sozinha essa palavra resignação. É quase que um complemento natural. Resignação dinâmica. E ela diz, palavras dela, a resignação dinâmica diante do infortúnio, do sofrimento, não é? Negando-se, olha o que ela diz, negando-se que interfira no seu bem-estar íntimo, que independe de fatores externos, é a primeira fase do estágio feliz. Vamos partir essa frase para entender.
Resignação dinâmica diante do infortúnio. Sofrimento. Aconteceu um sofrimento, né? A gente fica resignado. O que é o dinâmico? A gente se nega a que esse infortúnio interfira no nosso bem-estar íntimo, porque ele não depende dos fatores externos, né? Isso a gente pode ter exemplos dolorosíssimos, questões graves. Vamos dar um bem simples, né? Está andando de carro, com hora marcada para uma reunião, fura o pneu, né? Se a gente vai para a reunião, estamos bem. Se furar o pneu, estamos bem também. É isso. A gente é assim? Não. E se furou o pneu, o que a gente faz? Calmamente a gente liga para o seguro, né, e troca o pneu, pede para trocar o pneu. Ou a gente troca o pneu, se não tem condição, liga para o seguro, a maioria deles chama, manda um carrinho e troca. Ou a gente chuta o pneu, xingando alto, não é? Isso não é nem resignação, nem dinâmica, nem não. Vamos pegar esse exemplo bem simples e trazer para a vida da gente. Quando fura o pneu da nossa vida, em algum aspecto, né, geralmente ligado à família, questões de trabalho, materiais, o que a gente faz? A gente berra e chuta o pneu. A gente fica bem, apesar do pneu furado? Esse é o convite da doutrina espírita, para a gente refletir sobre nós mesmos, como nós lidamos com essas situações. Agora, um espiritão como Joana de Ângeles diz que os fatores externos não interferem no nosso bem-estar íntimo, ou pelo menos não devem interferir. Então, essa é a nossa luta, para que a gente não deixe que nada do que nos aconteça externamente nos afete a ponto de nos desequilibrar. Porque quando a gente se desequilibra, a gente faz mal a quem? A nós mesmos, mas também a todo mundo que está em volta da gente, né? Não é? A nós mesmos, numas. Porque quando a gente está mal e começa a ficar revoltado, a chutar os pneus da vida, todo mundo que está em volta da gente sofre, não é? Aí aquele sofrimento é em prejuízo dos que estão em nossa volta. E o contrário, aquele sofrimento, se a gente encarar de uma forma legal, dinamicamente resignado, aquilo vai trazer benefício pelo exemplo para o próximo. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, é um pouco assim, a gente pensar em sofrimento, né? A gente às vezes ouve falar também assim, é importante o sofrimento porque todo sofrimento é um aprendizado, sofrimento é evolução. A gente não ouve falar isso? Será que é isso mesmo? O sofrimento nos redime? O sofrimento é um fator de redenção para nós? O que vocês acham? Vamos pensar bem? Sofrimento não redime ninguém, não. Negativo. O que redime, o que transforma a gente é a nossa atitude diante do sofrimento. É muito diferente. O sofrimento vem. Ele em si é neutro para nós. A nossa atitude diante dele é que pode nos fazer caminhar, evoluir, nos transformar. Vamos pensar, quando chega um sofrimento. Se a gente se revolta, o que acontece com a coisa que está acontecendo? Melhora, piora ou fica na mesma? Piora. Sempre que a gente se desespera e se revolta, e às vezes a gente não se revolta porque quer, é porque não consegue, é difícil às vezes. As coisas pioram. Os conformados, o que acontece? As coisas melhoram, pioram ou ficam na mesma? Fica na mesma, conformado. É o caso da vítima, sentadinho, ó Deus, ó céu, isso aí, seja feita a vontade de Deus. Ainda fala assim, né? Seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus não é para a gente sentar no paralelepípedo. Ih, agora eu escolhi uma palavra ruim, né? Paralelepípedo. Meio-fio é mais fácil, né? No meio-fio, chorando. Essa é a vontade de Deus? Não. Se a gente está sofrendo aquilo é porque a gente precisa. Nossa caminhada evolutiva. Mas a vontade de Deus é a gente se levantar com entusiasmo, é o sopro do Pai, né? Vontade, força, vontade, muita vontade. Às vezes nos falta vontade, né? A gente fala muito de fé nas religiões, no espiritismo. Tenha fé, fé, fé. O que falta muitas vezes é vontade mesmo. E a vontade não vem assim, agora eu vou ter vontade. Vem do estudo, porque com o estudo a gente compreende, traz para o emocional e aplica na nossa vida. Esse é o convite do espiritismo, na verdade, para todos nós, né? E é muito difícil a gente ficar julgando o sofrimento. A gente, às vezes, acha que está sofrendo muito e tem um irmão do lado que a gente vê uma situação dramática, às vezes, né? Não tem muito assim. Cada um sabe das suas coisas. Não tem como a gente avaliar a gradação do sofrimento. Tem como, sim, a gente escolher a atitude mais correta, né? Eu estou lembrando de uma história do Chico. Falando de sofrimento, a história já foi até contada aqui, alguns já devem conhecer. O Chico
lá pelos idos, década de 40, por aí, no início dessa caminhada dele, o Chico, ele... Olá, Regina. O Chico, ele estava lá em Pedro Leopoldo e ele se negava, assim, normalmente, a dar entrevistas, porque, imaginem, né, ele começando aquele momento dele de ajuda às pessoas, muito humilde, né, e começou os jornais, as revistas querendo falar com o Chico, e o Chico não queria, até que um dia apareceu um repórter lá de uma revista chamada O Cruzeiro. Alguém lembra dessa revista, O Cruzeiro? Quem lembra, levanta o braço. Só um parêntese, essa revista parou de circular na década de 70. A gente conhece do Google, né? A gente deu um Google e tal. Provavelmente vocês também devem conhecer do Google, né? Mas essa revista super atual, O Cruzeiro, naquele tempo, tinha um repórter lá que ele levou um fotógrafo francês para entrevistar o Chico, e o Chico falou que não queria dar entrevista. Aí ele começou a falar num francês arrevezado, enganando o Chico, né? Ele falou, trouxe meu amigo francês, o fotógrafo era francês mesmo. E ele começou a falar umas palavras em francês e disse, Chico, nós viemos de Paris para entrevistar você, pegamos um voo longo, estamos cansados. Chico, por favor, nos atenda. E o Chico ficou com pena do homem, né? Veio lá de Paris, ele acreditou. Aquilo era só um golpe para ele dar uma entrevista. E foram lá o francês verdadeiro e o falso francês entrevistar o Chico. Fizeram fotos, fizeram perguntas e tal, deram abraços e beijos no Chico, tomaram passe, uma maravilha. Passa uma semana, a revista é publicada. Entregam para o Chico, e o Chico vê na revista uma imensa matéria, toda distorcida. Distorceram tudo que o Chico falou, zombaram do Chico. As fotos, escolheram as piores fotos, inclusive em situações meio difíceis, ele na porta do banheiro, uma coisa horrível. Humilharam o Chico. E o Chico pegou a revista e começou a chorar. Chico Xavier ficou triste, chorando. Nesse momento que ele estava em pranto, quem aparece, quem adivinha? Muito bem. Ele mesmo. Não podia ser outro. O Emmanuel aparece e fala, Chico, por que você está chorando? Aquele jeitinho calmo do Emmanuel, né? Por que você está chorando? Senhor, é uma humilhação, é um vexame para mim isso. É um vexame. Chico, para de chorar, né? Mas, Senhor, eu estou sofrendo. Eu lembrei da história por causa do sofrimento, senão eu perco o gancho. Eu estou sofrendo. E aí a resposta do Emmanuel para fechar a conversa foi sensacional. Chico, Jesus foi para a cruz. Você foi só para cruzeiro. Né? Então, Chico, a partir daí, aí sim, se levantou e vamos em frente. Foi uma adversidade, não é? Foi humilhado, depende, a pessoa se sentiu humilhada. Ele pensa bem. Tudo bem, houve uma calúnia. Depois a história do Chico, de longos anos, né, mostrou quem estava com a razão ali. Né? Era a revista O Cruzeiro, essa que todos conhecem do Google, ou se era ele, Chico, com o trabalho dele tão profundo, não é? Um trabalho tão consistente e consciente. Né? Então, vamos falar um pouquinho do sofrimento, que foi o tema do preparo. Não por acaso, né, Josete? Você não escolheu esse tema? Não, nem sabia. Foi acaso, né? Calhou. Porque foi interessante esse link do preparo, tão direto, às vezes é mais... Né? E vamos lembrar um pouquinho, falar um pouquinho da Joana de Ângeles, tá? E pensar um pouquinho sobre esse sofrimento e, principalmente, da nossa atitude diante do sofrimento. A Joana diz, num livro chamado Plenitude, alguém já leu esse livro, Plenitude? Quem leu? Quem não leu, corram, tem na livraria, Plenitude. É maravilhoso e é pequeno, né? É um livrinho pequeno, profundíssimo, né? Mas pequeno. Nesse livro, Plenitude, ela diz o seguinte... com todas as letras, a maioria dos nossos sofrimentos decorre da forma incorreta pela qual encaramos a vida. Ponto. Pensemos. Pensemos nos nossos sofrimentos, nossas dores, tantas, né? Ao longo desse período nosso, dessa encarnação. A maioria de todos os nossos sofrimentos aconteceram e nos atingem tanto pela forma incorreta pela qual encaramos a vida. E é aí que entra o Espiritismo. Então, a gente, nessas horas que a gente reflete sobre isso, faz uma pausa para pensar por que uma casa de amor como essa foca no estudo. Por que o estudo? A gente ouve às vezes, mas tem que fazer curso, mas tem que não sei o quê, e tem isso e tem aquilo. Não tem nada, não tem que nada. A gente faz se quiser, mas a casa convida ao estudo, porque o Espiritismo nos traz uma forma correta
dentro do prisma espírita, de encarar a vida, e isso gera uma redução no nosso sofrimento e nos auxilia na nossa caminhada rumo à tão sonhada felicidade. Lembra que ela disse, a Joana também, que a resignação dinâmica, ela constitui a primeira fase do estágio feliz. Quando a gente se resigna ativamente diante do sofrimento, a gente está começando, primeira fase, uma caminhada nessa direção do estágio feliz, da felicidade. Então, se o Espiritismo, através do estudo, através da reflexão, através da consciência, nos traz a forma correta de encarar a vida, muda o nosso ponto de vista, responde aquelas perguntas de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, perguntas filosóficas de tantos séculos, né? Se a gente compreende isso, a gente vai ter a oportunidade do racional trazer para o emocional. E quando traz para o emocional e faz esse link, racional e emocional, nós aí sim teremos a oportunidade de colocar em prática o que estudamos. O estudo não existe per si, nem é para ninguém virar PhD em Espiritismo. O estudo nos é uma ferramenta para que a gente possa nos modificarmos e nos transformarmos, buscando a felicidade, buscando sofrer menos, buscando sofrer melhor, vírgula, se quisermos. Esse se quisermos é importante, ninguém é obrigado a nada, mas é um convite que a gente recebe toda hora. Um outro livro da Joana, chamado O Homem Integral, esse pouca gente leu. Quem leu, levanta o dedo. Não falei? Pouca gente leu O Homem Integral. Quem for na livraria comprar a Plenitude, pode também comprar O Homem Integral, compra os dois e lê com tempo à vontade, até domingo leia os dois, porque esse caminho rumo à felicidade vai ser muito mais rápido. O Homem Integral tem um capítulo, na verdade não é um capítulo, é um trecho de um capítulo, cujo título, obrigado, Ana, cujo título é exatamente, olha só, Recursos para a Liberação do Sofrimento. É precioso, o livro espírita bom tem isso. Às vezes a gente pega um trecho que muda a vida da gente, 3 páginas, mas aplica no nosso caso, a gente se enxerga ali, né? Então, se a gente está sofrendo, olha o livro ali, Recursos para a Liberação do Sofrimento. E olha que interessante, ela chama de liberação, uma libertação. Ela não fala eliminação do sofrimento, porque ele é intrínseco ao planeta que a gente vive, provas e expiações. Mas como é que a gente se liberta disso? Principalmente dos sofrimentos que a gente tem por conta de fatores externos que não deveriam nos alterar tanto, né? Pneu furou, furou. E agora? O que a gente faz quando o pneu fura? Conserta o pneu, né? Alguém fez uma coisa que desagradou, geralmente cunhado, sogra, essas coisas, né? O que a gente faz? É o estágio daquela pessoa. Se aquilo nos atinge tanto, aquilo vira um sofrimento para nós, quem é o prejudicado? Nós. A gente fica de mau humor, quem prejudica ainda mais? Os nossos queridos. Vejam como é que pode virar aquele dominó que vai caindo, né? Ou é o círculo vicioso ou virtuoso. A gente escolhe, né? Então, esse capítulo Recurso para a Liberação do Sofrimento, ela diz que o sofrimento é uma fonte motivadora das lutas de crescimento emocional. Não por acaso ela é considerada psicóloga do espaço. Fonte motivadora é o sofrimento que nos impulsiona, muitas vezes. Das lutas, é luta. Alguém tem dúvida que é luta aqui? É facinho viver na Terra? É confortável viver num planeta de provas e expiações? Não, é uma luta para crescimento emocional, né? A gente que é tão focado no crescimento material e às vezes fica buscando só o espiritual, também esquece do emocional, é junto, né? Então o sofrimento nos ajuda, nos possibilita essa alavancagem de crescimento emocional pela 15ª vez, se quisermos. Se a gente não quiser, fica lá, foge, é o que a gente faz muito, né? Foge. Foge. Quando a gente foge, melhoram ou pioram as coisas? Estamos com um problema. Vamos para Nova Zelândia. Para onde vai o problema? E é longe, hein? Não é? Essa é uma questão que a gente tem que pensar na hora do problema, porque fugir não resolve. Às vezes adia um pouquinho, geralmente quando adia um pouquinho, depois a coisa vem toda com mais força ainda, né? E a Joana, nesse mesmo livro, diz que o esforço para a liberação do sofrimento, o esforço para a gente se liberar, é uma conquista da inteligência e do sentimento. Então, vejam que beleza. Intelectual e moral, racional e emocional, raciocínio e afeto. É junto, é junto. E o espiritual entra nisso numa grande
perspectiva de harmonização desse nosso interior tão inquieto, né? Essa inquietude que a gente tem, que às vezes a gente está tão inquieto por dentro que fura um pneu e a gente se desequilibra. Pensando racionalmente nesse ambiente de luz e paz, é necessário se desequilibrar porque furou o pneu? E quando fura o pneu a gente se desequilibra? Bingo, é isso. Então vamos pegar essa imagem do pneu e lançar em tudo na nossa vida, né? Como a gente se desequilibra com coisas pequenas, como a gente dá um foco na materialidade horizontal, e às vezes aquilo ali é uma coisa pequena, e a gente está querendo se ligar no alto, a gente está querendo crescer, a gente está querendo ser feliz, não é? Então, esse convite que o Espiritismo nos traz, pelas palavras de Joana, é para a gente se manter equilibrado em qualquer circunstância. Sofrer? Sofre. É um planeta difícil. A gente se resigna e avança. E mais à frente, nesse mesmo item, ela fala assim, fases da terapia liberativa. Fases, ela dá as fases da terapia, como a gente se libera do sofrimento. Eu vou dar um resumão, quem puder ler depois, quem for comprar os 2 livros, leia no Homem Integral, lê o livro todo, mas lê esse trecho. As fases para a gente da terapia liberativa. Primeira fase, considerar todo o indivíduo como digno de ser amado. Isso é para a gente se liberar do nosso sofrimento, é considerar o outro digno de ser amado. Ela diz que esse sentimento de amor é preciso que seja sem apego e sem interesse. Olha que interessante, o amor sem apego, a gente ainda tem muito isso de posse, né? E sem interesse. Não tem aquela expressão, fulano bota intenção em tudo. Será que a gente está botando intenção em tudo? Ou a gente deixa fluir um pouquinho o afeto sem interesse, sem intenção, espontaneamente, né? Sentindo que aquele outro, que nos feriu muitas vezes, ele também é digno de ser amado, mas está passando por um momento difícil muitas vezes, não sabemos as dores dele, né? Então, segundo a Joana, ver bem o outro é um hábito terapêutico preventivo. Em vez de olhar para o outro e escolher o defeito, que é o que a gente faz, não. Ver bem é uma pessoa digna de ser amada, é um espírito digno de ser amado. Esse é um hábito terapêutico preventivo para nós não nos sofrermos. Olha que interessante, né? Olhar bem o outro nos causa um equilíbrio que evita o sofrimento, né? Outra fase para a gente se liberar do sofrimento, identificar os traços de bondade no caráter alheio. Mais ou menos na mesma linha dessa do amor. Olhar a bondade do outro. Às vezes é difícil? Às vezes é difícil. Mas vamos procurar que a gente ache uma coisa boa. Porque quando a gente quer achar uma coisa ruim no outro, a gente acha muito rápido, né? Muito rápido. E a coisa boa, né? Então, identificar esse traço de bondade, segundo ela, todos nós temos terras férteis para a bondade. Tem que plantar. Não só nós, como os outros também, né? E essa atitude, mais uma vez, segundo Joana, nesse capítulo, ela diz que essa atitude ela torna possível a superação do sofrimento. Porque, vejam, se o sofrimento vem do outro e a gente vê a coisa boa nele, isso nos dá uma força, nos dá um fortalecimento para a gente poder superar aquele sofrimento, né? Terceira fase que ela fala é com relação a quando a gente é agredido. Aplicar compaixão quando a gente é agredido. Compaixão. É difícil, né? Aplicar a compaixão quando é agredido. E ela diz também, ela fala da resignação dinâmica e fala também da compaixão dinâmica. Ela diz que a compaixão dinâmica, ela vai além da piedade, ela levanta o caído. Porque a compaixão em si, às vezes a gente fica naquela do coitadinho, né? Tadinho, estou com pena, coitadinho, coitadinho. Aliás, cuidado, cada um de nós que fala muito isso, estou com pena do fulano, coitadinho do cicrano, porque vamos pensar bem, eu e o coitadinho, eu e o digno de pena. Será que a gente está se colocando na realidade dos fatos? Somos iguais? A compaixão dinâmica não precisa falar coitadinho. E por que ela vai além da piedade? Porque ela levanta o caído, né? Vamos pensar na parábola do bom samaritano? Imagina passar ali e falar, o homem todo cheio de bordoada, todo machucado, ferido, aí passa ali, coitadinho dele, e segue adiante, né? O que é a compaixão dinâmica? Não precisa falar coitadinho, levanta ele, ajuda ele, né? Essa é a compaixão dinâmica. Então, pensemos bem, nessas três primeiras fases da terapia para a gente se liberar do nosso sofrimento. Vejam, Joana fala do outro. Lembra da forma de encarar a vida? Vamos fazer uma analogia, a forma de encarar o outro. Grande, enorme parte dos nossos sofrimentos é pela nossa forma equivocada de encarar o outro. Não considerar ele como digno de ser amado, né?
não olhar o traço de bondade nele e recriminar as agressões em vez de ter compaixão. Porque a maioria das agressões, vamos pensar, é um pedido de socorro. Às vezes a pessoa está tão sofrida, às vezes a vida está tão difícil, que ela agride como se dissesse socorro. E a gente não pensa assim. A gente, quando é agredido, quer logo agredir de volta. E talvez, se estivéssemos na pele dela, com as dores dela, a gente seria muito pior. Não sabemos disso, né? E tem também a última fase que ela cita, algumas fases liberativas, né? Mas a última é o amor. Diz ela que o amor deve ser uma constante em nossas vidas, e aí ela diz que o amor, olha que bonito, o amor é o rio onde se afogam os sofrimentos. Se a gente entrar no fluxo do amor, amando, sendo amado, sem interesse, sem apego, o sofrimento se afoga naquele rio, porque a força do amor é a maior que tem. O amor movimenta, o amor é fluxo. A própria Joana diz que muitas vezes a gente entra em greve de amor, e quando a gente entra em greve de amor, a gente fica doente, segundo ela, doente do corpo físico. A greve de amor gera doença, né? Então, essa questão de como encarar o sofrimento é fundamental para a nossa vida no caminho da felicidade, porque senão o sofrimento nos engole. A gente escolhe ou ser coitadinho, ou ser conformado, e dificilmente a gente, né, é resignado, aceita, mas vai em frente. Tem uma passagem de Jesus, fala dela aqui porque fala muito disso, ela é muito simbólica, muitos já devem ter ouvido, que é a do paralítico de corpo e alma, é também conhecida como o paralítico de Cafarnaum. Eu vou dar uma resumida aqui. Jesus estava pregando numa casa em Cafarnaum, cheio de gente, muita gente ouvindo, a casa estava apinhada de gente, e aí um paralítico carregado numa maca por 4 amigos queria entrar para receber a bênção de Jesus. Ele já tinha ouvido falar da cura de Jesus daquele outro paralítico, de Betesda, do lago. Então foi lá para ser curado. E não conseguiam entrar, porque estava muito cheia a casa, e eles foram inteligentes. Eles subiram um morrinho que tinha do lado da casa e entraram pelo telhado, tiraram uma telha, retiraram a cobertura, e os amigos dele pousaram a maca por 4 cordas, e o paralítico foi parar em frente a Jesus, vindo do teto. Eu fico imaginando a cena, Jesus falando, todo mundo ouvindo, daqui a pouco vem um paralítico do teto, uma maca assim, né? E ele ficou ali, e olha que interessante, o que todo mundo estava esperando que Jesus falasse? Levanta-te, toma teu leito e anda, como ele falou com o outro paralítico. Ele falou assim: quanta fé, meu irmão, teus pecados te são perdoados. Teus pecados te são perdoados. E tinha os fariseus ali também, querendo fazer sempre pegadinha com Jesus, vendo o que ele falava, e falava, meu Deus, blasfêmia, pensavam, né? Blasfêmia, só quem pode perdoar os pecados é Deus, nunca você, né? Essas coisas. E Jesus percebeu o que eles estavam pensando e falou, por que pensais mal em teus corações? Ele sacou, né? E falou assim, é mais fácil dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda, que teus pecados são perdoados, pois os pecados desse homem estão perdoados. Depois disso tudo, depois do silêncio, depois que todo mundo até ficou em dúvida, mas ele não curou o cara lá, né? Aí sim ele falou, no final de tudo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí o paralítico andou, ficou curado. Aí todo mundo, milagre. E às vezes falta essa reflexão do início, dos teus pecados te são perdoados. Nessa passagem, e tem tudo a ver com sofrimento, né? A gente pode imaginar o que é o sofrimento de uma paralisia, né? Mas nessa passagem, Jesus expressa a diferença da enfermidade do corpo e da paralisia espiritual, né? Às vezes a gente está muito preocupado com nossa moléstia corporal e não muito preocupado com a nossa paralisia espiritual, falta de caminhar, né? Falta de andar, dinâmico, ativo, força ativa. Então, nessa passagem, Jesus, vejam, primeiro ele cura a alma. Teus pecados são perdoados. As tuas faltas, as tuas culpas, os teus remorsos improdutivos, que a gente às vezes arrepende e fica chorando, está tudo perdoado. Equilibra a tua alma, o teu ser. Depois, ele cura o corpo. E essa ordem é importante para nós, que a gente às vezes quer curar o corpo, sem esforço, sem reflexão, sem buscar essa cura espiritual. Nós somos doentes das almas, não por acaso Jesus é considerado o quê? O médico das nossas almas, né? Buscando Jesus,
nossos pecados serão perdoados. Nossos pecados são esses sentimentos ainda negativos, essas culpas, essas mágoas, essas coisinhas, né? O desequilíbrio porque furou o pneu, essa chateação, falar mal de um, falar mal de outro. Se a gente equilibra isso, o corpo vai ter esse reflexo positivo também, e a gente vai buscando a nossa cura. Então, esse perdão dos pecados de Jesus foi um processo interior, invisível, ninguém viu isso, ninguém compreendeu isso, estamos até hoje refletindo sobre isso. Já a cura do corpo, não, o paralítico andar é muito visível, né? Ou seja, Jesus fez a cura física para comprovar a cura moral. Curou o corpo para comprovar a cura da alma, né? E a partir daí, sim, a lição ficou para todos nós até hoje. E é legal a gente pensar nessa frase também, às vezes a gente não pensa muito, levanta-te, toma o teu leito e anda. O que é o levanta-te? Levanta-te. Não tem o exemplo do meio-fio? Dessa vez não vou falar paralelepípedo, que é difícil. Levanta-te, né? Literalmente, levanta-te, para de reclamar, né? Toma o teu leito, carrega as tuas dores, teus sofrimentos, firme, tem recursos, não é? Vai em frente e anda. Anda é óbvio, anda, segue. É nós assumirmos o controle da nossa doença e não ficarmos entregues a ela. O José Carlos de Luca, que é um palestrante espírita, já teve várias vezes no SEMA, autor de um livro espetacular chamado Médico Jesus, que é um livro que a gente usa no estudo do tratamento espiritual. Quem leu o Médico Jesus? Então, quem não leu, vamos decorar isso. Plenitude, o Homem Integral, o Médico Jesus, Promoção da Livraria, paga 3, leva 3, mais ajuda a casa, bônus, né? E ajuda a nós mesmos, porque um livro muitas vezes muda a vida da gente. E esses 3 são muito bons. E eu esqueci o que eu estava falando, do Médico Jesus. O Zé Carlos de Luca diz o seguinte, que doença gosta de 4 coisas. Vamos pensar bem. O que a doença gosta? Quem adivinha? Cama, sofá, ociosidade, não é isso? E pijama. 4 coisas que a doença adora. Então, diz o De Luca nesse livro que se a gente andar, caminhar rápido, resignado, dinâmico, a doença não vai nos alcançar, porque ela é preguiçosa, né? Quem gosta de pijama, ociosidade, cama e sofá, a doença não vai correr atrás, mas cabe a nós de quê? Sairmos desse meio fio do pneu furado e caminharmos em frente. 5 minutos, tá bom. Então, deixa eu falar, faltam 5 minutinhos, numa coisa muito importante que eu não falei ainda, que é dessa submissão da vontade de Deus. O que é submissão à vontade de Deus? E vamos pensar no Pai Nosso. Talvez o Pai Nosso seja o melhor exemplo dessa coisa da submissão à vontade de Deus. Não tenho? Seja feita a tua vontade, não é isso? Seja feita a tua vontade. Aliás, o Pai Nosso é maravilhoso, é profundíssimo. A gente, às vezes, só fica fazendo oração repetido. É profundíssimo. É a única oração que Jesus nos deixou durante o Sermão da Montanha. Não é uma lista de pedidos, dai-nos o pão, não sei o quê. Não, é um roteiro espiritual para orientar a nossa alma. O Pai Nosso é para a gente ler todo dia refletindo, embora a gente não faça isso, né? E ele disse assim, Jesus, quando orardes, não fazeis como os hipócritas, né? Quando orardes, fazeis assim. E aí, Pai Nosso. Então, vamos pensar nessa submissão à vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. Vamos pensar. A vontade de Deus é sempre feita? Ou não? A vontade de Deus é sempre feita. Então, por que pedir a Deus que seja feita a sua vontade, se a vontade dele vai ser feita sempre? Aí voltamos para aquele ponto anterior da nossa atitude diante das coisas. A gente pode passar pela vontade de Deus com alegria ou com sofrimento e dor. É o modo, a vontade dele é sempre feita, mas o modo como a gente passa pelas coisas, alegria ou dor, depende exclusivamente de nós. E o Espiritismo traz um recurso para a gente entender isso e caminhar diferente. É com dor ou com alegria que a gente vai caminhar? Pode estar doente, a gente não conhece gente doente que se acaba e se arrasa, e gente doente que vai no médico, toma remédio, vem no SEMA, faz tratamento, busca o recurso. Essa é uma diferença do seja feita a vontade de Deus. Então, a gente pode fazer uma pequena interpretação dessa oração, desse verso. A gente podia pensar assim, quando orasse o Pai Nosso: Senhor, que a minha vontade humana coincida com a tua vontade divina. Isso a gente pode pedir em prece, que a minha vontade humana, compreendendo, sentindo e caminhando,
ela coincida com a tua vontade divina. E aí a gente escolhe caminhar com Jesus e com o nosso Pai da melhor forma possível para o nosso adiantamento, né? E essa coincidência de vontades é um estágio feliz, porque aí a gente está resignado dinamicamente com tudo que nos acontece, com todos os fatores externos que a gente tanto reclama, tantos pneus que a gente chuta na nossa vida, né? Principalmente na família, né? Vamos pensar um pouquinho na família. A família talvez seja o ponto mais central nisso, porque é o nosso núcleo mais próximo. E vejam que se a gente muda a nossa atitude, se a gente encara os sofrimentos de uma forma diferente e dá esse exemplo, tenho a certeza absoluta, não porque eu estou dizendo, mas porque São Luís disse nesse item, que isso trará benefício para os outros. E que outros? Aqueles que estão próximos de nós, né? E só para terminar, no final do Pão Nosso é ótimo. Pão Nosso é um ótimo livro também. Pão Nosso do Emmanuel, pode ser o 4º livro de quem for na livraria comprar. Não sei porque que saiu Pão Nosso, algum motivo tem, mas eu estou me referindo ao Pai Nosso. Lá no final está dizendo assim, livra-nos do mal, não é assim? Que a gente às vezes fala, livra-nos do mal, berrando, cansado. Livra-nos do mal, que mal é esse? É o mal que existe em nós mesmos. Livra-nos do mal que existe. Ó, obrigado. Propaganda aqui, marketing, Pão Nosso, livrão. É pequeno, mas é maravilhoso. Livra-nos do mal que existe em nós mesmos ainda. Então, quando a gente pede livrai-nos do mal, e aí é um pedido mesmo, livrai-nos do mal que existe em nós, esse é um pedido de conscientização superior, é um pedido de evolução, é um pedido de amadurecimento emocional. Se a gente consegue entender e vivenciar o Pai Nosso, e não o Pão Nosso, mas o Pão Nosso também, a gente vai ter uma vida, uma caminhada mais feliz, conscientes, botando em prática tudo que o Espiritismo nos ensina. E para isso tudo a gente sabe quem a gente tem que seguir, não sabe? Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, o Mestre Jesus. Graças a Deus.